deixar minhas anotações aqui. Que, cara, uma das coisas mais erradas que a gente faz aqui nessa vida, com medo da morte, a gente... Anotei aqui, ó. A gente vive a vida através de prêmio e castigo. Se você não for uma pessoa boa, você vai queimar no fogo do inferno. E se você for uma pessoa boa, você vai ganhar o reino dos céus. Ou seja, eu preciso ser bom porque tem uma segunda intenção por trás? Não, né? E aí eu me lembro de uma frase de uma monja, que é um dos mais lindos que existe, que eu já ouvi, que eu me lembro todos os dias, que ela fala assim, é uma oração, né? Uma oração linda, não consigo lembrar o nome da monja, tá? Ela fala assim: Senhor, se eu te busco para ganhar o reino dos céus, me afasta do reino dos céus. Senhor, se eu te busco com medo de queimar no fogo do teu inferno, queima-me no fogo do teu inferno. Mas Senhor, se eu te busco para te conhecer, tua honra e tua glória, e deitar no teu seio, abraça-me, Pai. Cara, é lindo, entendeu? Ou seja, a gente precisa parar de viver essa vida com medo, prêmio, castigo. Eu vou ser bom porque eu vou estar no reino dos céus. Eu tô salvo e tu não tá. Quem é que diz que tu tá salvo ou não? A gente tem que fazer as coisas de coração, sem ninguém tá vendo. Querermos sermos melhores para nós, primeiramente, e depois para os outros. É uma coisa que a gente precisa rever. E nesse processo, eu me lembro muito de Cícero, né, que eu anotei aqui. Cícero, ele fala assim, ó, certifica que é fator de soma na vida das pessoas. Ou seja, a gente deixar um pouquinho de nós aqui nesse mundo, que é muito importante. Deixar um pouco de nós aqui nesse mundo. E aí, mais uma vez, a gente fala da caridade, que é tão importante. Gente, a gente precisa entender uma coisa assim, ó. A gente não tem que ter medo da morte. A morte, ela tá ali apenas para nos dizer assim, ó, valoriza a tua vida. Valoriza cada segundo. Deixa um pouquinho de ti todos os dias. Lá no começo do curso. Para construir qualquer coisa, carregue um tijolinho por dia. O que nós somos em vida, nós seremos em morte. É um bandido, um estuprador, morreu em certas trevas. Trabalhava na caridade, era bom, ajudava as pessoas a ser de luz. E outra coisa, quanto mais apegado nós formos na matéria, mais dificuldades nós teremos no nosso pós-morte. Eu queria dar uma dica de um livro que ele é incrível para ser lido, tá? O nome do livro é Na Hora do Adeus. Um livro que fala como é que é o processo do desencarne, a preparação que nós deveríamos ter em vida. Como foi dita aquela frase linda: vida, nada me deves, vida, estamos em paz. Sem que a gente perca a nossa consciência. Nossa, quanta coisa errada eu fiz. Como eu fui grosseiro com as pessoas, como eu fui impaciente com as pessoas. Eu não tirei 2 horas da minha semana para trabalhar num centro, para trabalhar num sopão, para trabalhar num asilo, para fazer reiki voluntário. Por que não? Então, a gente precisa, rever esse processo. E entender o seguinte, um dos pontos também que eu quero abordar, a perda de entes queridos. O amor e a dor são as duas faces da mesma moeda. Se você ama, você sofre. E não há uma preparação para a gente perder pessoas pela morte. Mas quando a gente tem, sim, uma visão espiritual, como fica mais leve? E eu posso falar isso porque eu perdi um irmão por suicídio.
E eu perdi minha mãe faz 5 anos. Pensa num filho apegado à mãe. Quando a gente tem uma visão espiritual, as coisas ficam mais leves, mas quando a gente não tem, o negócio fica muito pesado, porque bate um desespero, porque tu nunca mais vai ver aquela pessoa. Uma pessoa que veio contigo 40, 50 anos, uma pessoa que foi importante para você. Mas quando você tem uma visão espiritual que a morte não é um adeus e sim um até logo, tudo fica muito mais leve. Por isso que a gente precisa ter esse lado espiritual. E entender o seguinte, que quando a gente perde uma pessoa, a gente tem que viver o nosso luto, sim. É como se terminasse um relacionamento, você não fica bem. Mas com o passar dos dias, tempo, tudo vai se curando. Eu acho que a morte, ela é perfeita, porque a pessoa faz a passagem para um outro plano, você não vê mais, e você tem a consciência ali que terminou, que acabou, não tem mais o que fazer. E num relacionamento, pessoas ficam por anos em depressão porque sabem que a pessoa está viva. Muitas pessoas viram até obsessores dessas pessoas em vida, procurando em redes sociais, acompanhando o que está fazendo e deixam de viver a vida delas. Por isso que eu digo para vocês assim, ó, pra gente encerrar o nosso curso aqui, acho que a grande consciência que a gente precisa ter aqui é: eu vim sozinho para esse mundo e eu vou embora sozinho. Que eu não me engane, não, que eu vou de mãozinha dada com ele, com ela, não, a gente vai embora sozinho. Nós temos pais, mães, filhos, amigos queridos, as pessoas passam pela nossa vida. E se a gente estiver apegado, a gente vai sofrer muito. Então, nesse curso que fala sobre a morte, tem a morte como conselheira, como diz Marco Aurélio, tem a morte como uma amiga. E entender que a morte não é o fim. Não é o fim, é apenas uma passagem. Uma vez na espiritualidade foi falado que o corpo era como se fosse uma lira. E o som é como se fosse o espírito. Mas não é assim, porque se a lira quebra, o som não existe mais, não é? Se o corpo quebra, morre, o espírito ainda continua. Ah, mas então o fogo é o espírito e a lenha é o corpo físico? Também não. Porque se a madeira termina, o fogo termina também. Mas o espírito nunca termina. Então, meus irmãos, essa vida passa muito rápida. Como é que está o seu grau de evolução aí? O que você está fazendo pelas pessoas à sua volta? Aonde está a sua consciência em vida? Porque ela vai estar no momento do seu desencarne. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema que eu gosto de fazer porque eu sei que prepara muita gente para o desencarne, para a morte, para lidar com a perda de entes queridos, mas também é o despertar, primeira aula, o acordar. Você está nesse mundo para quê? É só para dormir, pagar contas, filho, trabalho? Ou dá para deixar um pouquinho mais aqui? Fiquem com Deus, um forte abraço, namastê.